Olá, caro estudante, nós vamos hoje estudarmos o imposto. Esse tema tão importante de direito tributário, nós vamos estudar o conceito de imposto e eu espero que seja de grande proveito para seus estudos. Nós vimos em encontros anteriores que no Brasil nós temos uma estrutura pentapartite, ou uma pentapartição, ou 5 tributos, ou 5 espécies tributárias no Brasil. Nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Nós vamos hoje ver impostos e em outros encontros nós veremos as outras espécies tributárias. Portanto, nós vamos nos ater e vamos estudar as características de um imposto. O artigo 16 do Código Tributário Nacional define o que é imposto. E ele diz que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ou seja, o imposto é pago e não há obrigação de o Estado lhe devolver algum serviço específico decorrente desse tributo. Vou dar um exemplo que às vezes a gente escuta as pessoas dizendo, quando pagam o IPVA, que é o imposto sobre a propriedade de veículo automotor, dizendo que não vai pagar o IPVA porque as estradas não servem, não prestam, porque o governo não utiliza aquilo em estradas. Na verdade, pela própria definição de imposto, o resultado da receita pode ser empregado em qualquer necessidade que o Estado venha a ter. Não há a necessidade ou a obrigatoriedade de um serviço específico. Nós vamos ver que quando o Estado tem uma obrigação específica relativamente ao contribuinte, isso não é um imposto, mas deve ser caracterizado como outra espécie tributária. Nós vimos no encontro anterior uma técnicazinha que o Código Tributário adota nos artigos 3º, 4º e 5º, como identificar um tributo. E no artigo 4º, a identificação da natureza de um tributo vem a ser o fato gerador, a característica do fato gerador. Então, nós já sabemos de uma coisa: imposto é aquele tributo em que o fato gerador não está vinculado a uma prestação de serviço específica do fisco em relação ao contribuinte. Então, o imposto é um tributo que é exigível independente de qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte. Onde é que nós encontramos o fundamento constitucional? Porque o do Código Tributário nós já acabamos de falar, né? Que é a definição de tributo. Mas no artigo 145 da Constituição Nacional, nós encontramos o seguinte texto: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1, impostos. Então, aqui é o fundamento constitucional e legal para os impostos, dizendo que tanto a União quanto os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir, no inciso 1, impostos. Logo, impostos, pela definição do Código Tributário Nacional, é uma receita não vinculada. Mais uma curiosidade lá no artigo 674 da Constituição. Eu queria tratar isso com você, para que depois não fiquemos pensando que a Constituição está contradizendo o Código Tributário Nacional, porque o artigo 1674 da Constituição Federal traz como que uma vinculação da receita. Então, nós precisamos entender isto para não confundirmos as coisas. O que nos diz o artigo 167, parágrafo, ou inciso 4, parágrafo 4º também? Nos diz assim: leia comigo. A vinculação de receita de impostos
Lembra que lá no Código Tributário Nacional, no artigo 16, dizia que não podia ter nenhuma atividade estatal específica? E aqui a Constituição está dizendo que a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação. Então preste atenção nesse termo, fundamental, repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se refere os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino, para a realização de atividades da administração tributária, como determinado pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, assim como a prestação de garantia às operações de crédito por antecipação de receita, previsto no artigo 65, parágrafo 8, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo. O que diz o parágrafo 4º? É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos, Vamos entender isso aqui. Aí não se trata de direito tributário mais. O direito tributário só se aplica até o momento em que o imposto é cobrado, em que a receita entra no cofre do Estado. Quando o contribuinte paga o imposto, cumpre a sua obrigação tributária, cessa a relação jurídica de direito tributário. O restante desse dinheiro que entrou nos cofres públicos, essa receita, ela é repartida, mas não é repartida segundo critérios do direito tributário, mas segundo critérios de direito financeiro, segundo o orçamento de cada entidade pública, logicamente. Então, aqui não se trata de direito tributário, o imposto continua sendo um tributo não vinculado. Essa é a característica do imposto, é não vinculado. Essa vinculação de receita aqui não diz respeito à natureza tributária, mas à natureza financeira, que depois que o Estado arrecada, que cessa a relação jurídica de direito tributário, esse dinheiro vai ser utilizado pelo Estado em várias finalidades. E às vezes a Constituição ela define, vincula onde é que esse dinheiro vai ser empregado. Mas isso, entenda, não mexe na natureza jurídica do tributo, não mexe no fato gerador do imposto. E então nós temos vários outros exemplos. Por exemplo, os recursos destinados à manutenção do ensino, lá do artigo 212, da Constituição Federal, diz que a União deverá empregar no mínimo 18% da arrecadação de impostos na manutenção do ensino. Já para os outros entes, como Estado, Distrito Federal e municípios, 25% no mínimo. Vamos ler esse artigo para que nós compreendamos. E mais uma vez aqui não está falando de direito tributário, mas já da repartição da receita. Já está falando de direito financeiro. Já está falando de o dinheiro que entrou no Estado e que cessou a relação tributária agora vai ser dividido ou distribuído. Então, o que nos diz o caput do artigo 212 da Constituição? Diz assim: a União aplicará anualmente nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos. Então, esse exemplo nos mostra muito claramente de que depois que o dinheiro dos impostos vai para os cofres públicos, eles são distribuídos. Então não há uma vinculação de prestação de serviço do Estado na natureza do fato gerador. Certo? Mas há uma distribuição depois, uma repartição. E nós não podemos entender isto como vários outros exemplos, né? O Fundo Social de Emergência, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e vários outros, como sendo uma vinculação
sujeitando o fato gerador à natureza jurídica do imposto como um tributo vinculado. Normalmente, naturalmente, ele é um tributo não vinculado. Depois que o dinheiro está no Estado, sim, aí ele vincula, né, ele pode distribuir ou utilizar da maneira que a Constituição lhe permite ou que bem lhe aprouver. Com isso, nós entendemos, para finalizar, caro estudante, de que o tributo é uma espécie em que o seu fato gerador não está vinculado a nenhum tipo de contrapartida específica para o contribuinte. A grande finalidade do imposto é fiscal, é arrecadatória. E depois que o dinheiro está no cofre público, aí ele faz de acordo com a vinculação orçamentária dele, mas não tributária. Orçamentária ou financeira e não tributária. Desejamos a você então bons estudos, esperamos que esse conceito breve de imposto tenha servido a você e esperamos então nos nossos próximos encontros, se Deus nos permitir. Até lá e um grande abraço.